eu senti o que era morrer. Eu senti o que era, tipo assim, tudo acabou. Acabou. Quando aquele médico entrou no que eu perguntei, aí, doutor, já tem algum diagnóstico? Ele disse, tem. Olá pessoal, tudo bem? Mais um programa Diálogos e hoje com uma presença muito especial, o psicólogo porto-alegrense Daniel Rocha. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela honra, né, do convite, a gente poder compartilhar esse momento aí, que eu espero que seja significativo, né, para todo mundo que estiver nos assistindo. Muito obrigado. Bom, eu agradeço você ter aceito o convite. Aliás, começo aqui dizendo, eu não sei exatamente qual foi o momento em que nós nos encontramos, né, pela internet, porque nós não nos conhecemos pessoalmente, né, pelo menos ainda, né? Eu já fui para Porto Alegre, uma única vez na minha vida, onde nós lançamos um livro em Porto Alegre, mas desde então, 2018, eu nunca mais voltei para Porto Alegre. E não me recordo exatamente onde nos encontramos, né? Mas foi nas ondas da internet aí, né? Foi nesse movimento maluco que a gente está vivendo. Então, eu gostaria de saber, e quem está aqui te assistindo também gostaria de conhecer um pouco mais sobre o Daniel, né? O Daniel que hoje é psicólogo, mas que antes da psicologia acredito que tem uma caminhada aí longa. Então, começo por aí, começo antes da psicologia. Desde a infância, ou como é que eu fui para a psicologia? O que tu quer saber? De onde você quiser, antes da psicologia, de onde vier a associação. Beleza, né? Se vira para responder, né? Vai para o livro de associação. Então, acho que, na verdade, assim, desde criança, né? Eu fui o primeiro filho do meus pais, né? Então, todo mundo tinha, segundo meu pai conta, né? Minha mãe disse que não foi bem assim, mas, enfim, todo mundo, né, se meteu na educação, todo mundo faz assim, faz assado e tal, né? Porque era o primeiro filho. E aí, depois, né, tem meu irmão, que é 2 anos, mais ou menos, mais novo. Só que, além da educação, que foi a melhor que eles conseguiram me dar, né? Mas eu tinha uma coisa, assim, de me sentir meio diferente, sabe? Desde criança, né? Porque eu sou assim, né? Eu sou, né, branquinho, clarinho, e a maioria não todos, né? Os meus primos eram mais morenos, assim, uma parte meio índia, assim, da minha família. Minha bisavó era índia, né? Dá para ver aqui pelos traços, né? Meu avô por parte de mãe, né? Então eu sempre me senti diferente, sabe? Desde criança. Eu me sentia, inclusive, ser assim, branquinho, clarinho, né? Hoje ruivo, né? Eu achava que era feio. Sabe? Porque quando eu diziam, vai pegar pega o sol e tal, e eu não pegava sol, ficava roxo, né? Queimado, né? Então eu achava que tinha uma coisa estranha comigo, assim, sabe? Desde criança. Então eu tive uma infância, assim, na verdade, assim, eu sempre fui viajante, grande viajante, desde criança, de ter um mundo da fantasia muito grande, né? De criar coisas sempre. Que acho que também hoje, olhando, acho que também foi uma maneira de eu sobreviver, né, assim, mas ao mesmo tempo eu tinha uma inadequação, uma dificuldade de lidar com meus sentimentos, né, que eu nem entendia o que era raiva, o que era vergonha, que eu sempre tive, né,
E eu acho que lá a raizinha lá da psicologia veio daí. E aí tá aí, depois, né, teve minha adolescência, começaram as festinhas e tal, e aí no começo foi muito, muito legal, mas depois a coisa degringolou, né? Porque muita festa e tal, depois, né, terminei o colégio, aí entrei para minha primeira graduação, que foi publicidade, né? Que é um curso que tem muita festa, né? Aí se me perguntar o que é, quanto é muito, né? É muito, muito, né? Porque qualquer coisinha fechou cliente, fechou o contrato com não sei quem, festa, coquetelzinho, muita festa, né? E essa minha essa dor, na verdade, essa inadequação, assim, essa angústia que eu tinha, né, isso aí seguiu comigo, né? Embora, na verdade, tu vai vivendo, sabe? Vai vivendo, assim. E aí, eu fiz que hoje eu vejo que eu nunca poderia ter sido um grande publicitário, hoje, né? Porque eu não consigo vender uma coisa que eu não acredite, né? Tu precisa ter essa camisa aqui para se sentir o homem mais sexy do mundo, mais bem resolvido. Não, tu não precisa, são apenas coisas. Tu não precisa ser nada, né? Seja homem ou mulher, né? A mulher mais né, bonita do mundo, mais sexy, mais desejada. Tu não precisa ter nada disso. Tu não precisa ser coisas, né? Não precisa comprar coisas para ser alguém. Só que eu não entendia isso na época. E aí, depois da faculdade, assim, eu passei muito tempo, assim, tentando descobrir. Eu tô aqui no mundo, qual é a minha praia, né? Tô aqui para fazer o quê? Vim aqui fazer o quê? Fazer anos. E aí, nesse meio tempo, assim, eu me tornei voluntário do Cruz Vermelha, né? Eu estudei eu sou consultor em independência química, né? E eu fiquei anos, né, trabalhando como voluntário para essa galera aí de álcool e outras drogas, né? E aí eu comecei a descobrir qual era a minha vocação, que eu digo, né? Eu digo brincando, mas no fundo eu tô falando sério, né? Aliás, Freud diria que não tem brincadeira. A gente fala brincando, mas diz as verdades, né? Que eu dizia que é o melhor salário que eu ganhei na minha vida, né? Porque eu trabalhava pelo café, né? Eu era voluntário, né? Então, eu digo que, não, eu trabalhava pelo café, né? Café a gente tomava, né? Mas, assim, eu descobria, não sendo remunerado financeiramente, eu descobri algo que era muito maior. E aí, do que qualquer remuneração que pudesse vir daí, né? Eu estou lidando com vidas, eu estou lidando com sentimentos, né? Inclusive o pessoal que era da Cruz Vermelha, principalmente, eu já conhecia os grupos, né? De autoajuda e na Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Na Cruz Vermelha tinha vários tipos de grupos, né? Desses grupos de 12 passos, né? DASA, Naranon, vários, né? Não conheci todos, mas eu conheci a maioria. Os jogadores anônimos, esse aí eu não fui, mas eu queria conhecer também. E aí eu fui vendo todo esse universo que se abriu na minha frente, né? Inclusive porque, né, como eu comecei aqui falando, né, que fiz muita festa na vida, né? Então eu também conheci esse universo, sabe? Só que agora eu estava do outro lado, né? Agora eu estou do outro lado, né? Eu costumo dizer que eu me aposentei desse Borne, né? Faz anos, né? Não bebo e tal, né? Eu brinco sem brincar, né? Que a minha droga de escolha é o café, né? Que eu digo, não dá para largar tudo, né? E eu acho que, inclusive, eu acredito que existe uma relação intrínseca da psicanálise com o café. Grandes psicanalistas que eu conheço, as pessoas que gostam de psicanálise, adoram café, né? Não sei se você gosta de café, Paulo, nunca te perguntei isso, mas pelo sorriso é que eu imagino que sim, né? E a minha justificativa teórica é que a sociedade das quartas-feiras lá do Freud, eles tomavam café, fumavam charuto, comiam petit gâteau, né? Aí o charuto a gente abre mão, o petit gâteau mais sofisticado, mas o café ficou, né?
Tu quer falar alguma coisa ou eu sigo falando? Não, fica à vontade. Eu acho que só para a gente, então, como no começo eu deixei bastante aberto, né? Ficou bastante aberto. Claro. Acho que agora a gente pode ir trilhando um caminho, porque você falou da Cruz Vermelha, mas a Cruz Vermelha você foi caminhando junto com a publicidade ou antes da publicidade? E por quê? E por que a publicidade? Como você chegou? A primeira formação foi de publicitário. E por que a publicidade? Porque eu sempre escrevi, desde adolescente, eu sempre escrevi. E acho, segundo a minha tia, desde a infância, né? Que eu escrevi ela conta que eu escrevi uma história chamada A Menina Chorona. Foi claramente inspirado na minha prima, né? Mas eu não me lembro disso. Mas ela disse que desde criança eu escrevia, né? E então, com 14 anos, eu fiz uma capa de um trabalho, assim, que era de educação física. E aí eu errei ali uma frase e tal. Cara, se é pra, né, vacalhar, vou esculhambar tudo. E aí eu comecei a fazer um monte de coisa naquela capa. E trabalho de educação física. E eu achei que o meu professor ia me dar uma bronca, assim, né? Mas eu perguntei para ele, e aí, professor, o que tu achou da capa? Ele disse, não, gostei muito, tu é muito criativo, tu devia fazer publicidade. Foi aí que ele falou. E aí eu disse, publicidade, como é que é isso e tal? E aí eu ainda perguntei para ele, dá dinheiro? E ele me mentiu, dá. Claro, para meia dúzia de pessoas dá, né? Que nem música. Dá dinheiro? Se eu perguntar lá para o Mick Jagger, ele vai me dizer que dá, né? Mas a publicidade, eu acho que ela veio daí. Mas, respondendo a tua outra pergunta, não. A Cruz Vermelha veio bem depois da graduação e foi nesse limbo que eu passei, me formei, abandonei a profissão, né? E fui tentando fazer uma coisa aqui, outra ali, né? Vou dar aula de bateria, vou escrever, tentei trabalhar como freelancer durante um tempo, tentei fazer uma outra coisa, trabalhar, sabe? Eu não me encaixava. E a Cruz Vermelha, na verdade, assim, a primeira vez que eu conheci um grupo de autoajuda, né? Eu acho que começou daí, foi para levar um amigo meu, sabe? Um amigo de muitos anos, que ele disse assim, eu disse, fazia horas que a gente não se falava, e eu perguntei, e aí, fulano, como é que tu tá? E ele disse assim, cara, eu vou me matar daqui a uma semana, ou eu vou parar de usar drogas, porque eu não aguento mais. E ali eu disse, não, para aí, porque eu sabia que existia Narcóticos Anônimos, porque um familiar meu tinha ido nesse grupo anos atrás e tal, acabou não ficando, mas um familiar meu tinha ido, e aí eu soube que existia. Eu acho que hoje em dia também é difícil a gente encontrar uma família que não tem alguém com este probleminha, né? Mas aí eu soube que tinha e que existia, e depois, quando esse meu amigo falou, eu me lembrei. Aí eu saí procurando, onde é que é? Porque aí eu tinha alguns amigos que, um ou outro, assim, que iam. E aí eu liguei para ele, como é que funciona e tal, quero ajudar, né? Não sabia nada, mas aí eu fui na primeira reunião, isso faz vários anos, né? Fomos muito bem recebidos, né? E eu disse, eu quero ajudar, não sei o quê. E aí eles disseram uma frase que mudou minha vida. O secretário disse que depois eu entendi que é uma frase que ele sempre diz, né? Continua voltando, né? Vem na próxima reunião e tal. Eu comecei a ir nas reuniões, me identifiquei com a causa, meu amigo nunca mais voltou. Hoje eu sei que, na verdade, eu não fui levar o meu amigo, eu fui me levar, né? E aí, um tempo depois, já que eu tinha me identificado com a causa, né? Eu fui para a Cruz Vermelha, inclusive, porque... na verdade, eu fui buscar terapia, né? Eu tinha feito terapia um tempo antes, né? E aí eu tinha parado e tal. Eu fui na Cruz Vermelha porque eu sabia que ia abrir um CAPS lá, né? Mas fui para buscar, na verdade, eu fui para buscar terapia. E aí me convidaram para trabalhar lá. Pois é, para ser voluntário, né? Justamente, tu tem essa experiência, tu conhece os grupos e tal, né?
que eu já conhecia fazia anos, e aí uma colega minha, hoje colega, né, me convidou para ficar. E ela disse, tu vem aí, depois tu pode fazer terapia e tal, não sei o quê. Só que aí, quando eu me tornei voluntário, foi engraçado, porque eu disse, e aí, quando é que eu vou poder fazer terapia aqui, né? E ela disse, não, agora tu não pode mais, porque agora agora tu é colega. E aí eu disse, perdi a terapia, mas ganhei um horizonte, sabe? E, na verdade, eu também, depois eu fui... A minha análise hoje, né, eu conheci nos tempos de Cruz Vermelha, sabe? A minha analista, que estamos juntos há anos, né? E aí, depois, a psicologia eu também entrei assim, né? Porque assim, eu acho que, aí voltando às minhas raízes, né, da psicologia, é uma coisa que eu nunca pensei em trabalhar formalmente como psicólogo, mas tem uma coisa que eu falei para minha terapeuta, que eu disse assim, cara, isso foram anos, assim. Por exemplo, eu estava interessado numa guria, por exemplo, que de repente a gente nunca se viu e tal. Cara, primeiro dia, primeira hora, assim, que a gente tá se falando, em 5 minutos, ela me contou coisa que ela não contou para a melhor amiga dela. Então ela não ia estragar isso, porque ela era muito legal, né? E o meu pai dizia isso, porque tu entra na intimidade muito rápido e tal, né? Tipo assim, não dá para ser assim, então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Em 5 minutos, ela contou coisa que não contou para a melhor amiga, né? E isso foram anos, né? E aí, quando eu comentei isso com a minha terapeuta, ela disse, tu podia ser psicólogo. E eu não dei bola, sabe? Só que 2 semanas depois eu entrei para psicologia, né? E quando eu me matriculei, tudo, assim, 2 semanas. E eu disse para ela, pois é, eu já estou matriculado, né? Não sei se eu vou gostar, não sei se eu vou me dar bem. E aí, sabe aquele momento insight, assim, aquele momento revelação? Ela me olhou e disse assim, mas tu já escolheu isso aí. Tu já é um psicólogo. Só falta tu formalizar. E ali eu olhei para trás e eu vi os pontinhos se fecharem, sabe? E aí quando eu estava no último semestre da psicologia, eu estava indo para o meu estágio de clínica e eu encontrei uma amiga minha que me viu crescer, que eu disse, pois é, estou fazendo psicologia, vou me formar agora. E ela me olhou e disse assim, mas eu desde criança, eu sempre soube que o teu caminho era psicologia, sabe? E alguns amigos, uma amiga minha, que foi minha grande amiga, uma das grandes amigas da adolescência, assim, ela diz assim, mas desde aquela época, eu sabia que o teu caminho era esse, né? Que eu tinha essa coisa, assim, de questionar, mas também de fazer os outros se questionar. Ela conta, eu fui ali para a parada, por exemplo, de ônibus. Mas por que tu foi? Por que tu foi? O que tu foi fazer lá? Sabe? E aí hoje eu posso dizer, nasci para isso. Mas até chegar nasci para isso foi uma longa caminhada, né? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Da questão da psicologia, então, você diz, quando você viu, você foi percebendo, foi ligando os pontos, olhando para trás, você estava na graduação. E na graduação nós temos inúmeras abordagens. E quando aparece, então, a psicanálise na questão da escolha da abordagem teórica, porque tem isso, né? Para as pessoas que não sabem, a psicologia, ela tem diversas abordagens. E como foi fazer essa escolha? É o que a gente diz, né? A psicanálise me escolheu, porque, na verdade, assim como a psicologia, né? Porque eu já fazia terapia com a minha terapeuta, que é da psicanálise, né? Inclusive, quando eu quis fazer com ela, né? Teve um aspecto, uma transferência, assim, na hora, assim, né? Que depois, eu já estava estudando, né? Psicanálise em grupos e tal, e que eu disse, teve um fenótipo dela, assim, eu disse, tu é parecida com uma fulana e tal, e eu quero fazer terapia contigo. E aí depois, estudando, né, que era lá da minha adolescência,
Mas depois, estudando, que eu sempre digo, né, que tudo é papai e mamãe, né? Tudo é papai e mamãe. E aí, quando eu estudando, ela disse, não, mas... E aí me disseram isso. Mas de repente essa fulana lá da tua adolescência, ela também tem a ver com papai e mamãe. E aí eu fui ver que sim, tinha a ver. Eu comecei a falar, eu fui criado né, meus primos eram todos morenos, índios e tal, né? Então, tinha a ver com papai e mamãe. Sempre tem, né, aqui entre nós, né? Embora a gente negue, não é bem assim, né? O Freud dizia, né, que a gente escorrega no inconsciente, e eu me lembro que eu disse, não, esses tempos eu disse, não é bem assim, até que não, olha só, claro que é. A gente escorrega mesmo, né? Não foi isso que eu quis dizer, não, foi exatamente isso que eu quis dizer, né? Mas assim, eu já fazia, porque assim, né, eu já fazia psicanálise nessa abordagem, na terapia, e eu vi, não foi um estudo, né, porque tem esse ranço, né, na academia, né, que me irrita até hoje, né? Porque não tem comprovação científica e tal. Cara, eu sou um resultado clínico comprovado de que funciona. Pela minha transformação. Pelas coisas que doeram, que eu disse, não é nada a ver isso aí. Mas eu disse, não, pode ser. Passam anos e eu disse, vamos revisitar isso, vamos olhar com meus olhos de hoje. Sabe que essas coisas que tu diz que odeia, mas no fundo tu ama, sabe? Eu não li isso no livro. Eu vi isso, esse processo que dói, mas é a dor que cura, né? É a dor que cura, né? Se é que se pode falar em cura, mas na verdade, eu acho que essa cura é a transformação. É a transformação, né? E então, eu entrei na graduação, respondendo a tua pergunta, assim, cara, eu quero psicanálise, sabe? Então, as outras, eu fui estudando, porque tinha que estudar, né? Mas a psicanálise era algo além, sabe? E as cadeiras que eu mais gostei, tipo assim, eu ficava fascinado, assim. Eram as cadeiras que, claro que eu gostei de algumas outras também, sim, óbvio, né? Mas a psicanálise, ela tinha algo, até pela minha história, né? Quando eu terminava a aula, quando a professora terminava, e sabe quando termina assim, fim da apresentação, de slides e tal, e eu sempre tinha esse sentimento assim, como assim acabou? Tipo, eu quero mais, sabe? Então, assim, a psicanálise entrou em mim, pela minha transformação, por aquilo que eu vi, sabe? Eu nem estaria aqui conversando contigo hoje, e com certeza não seria psicólogo, se não fosse toda essa transformação. E aí, vamos dizer, não é só a teoria, né? É muito da relação terapêutica, né? Muito da relação terapêutica, né? Então, sei lá, se eu tivesse outra terapeuta, ou até um terapeuta, talvez eu não gostasse tanto, né? Talvez eu não tivesse me pegado tanto, assim, no nível pessoal, sabe? Mas não, tô junto. Esse ano nós vamos fazer 10 anos. 10 anos de um relacionamento que eu tô junto com a minha analista, né? E esse Daniel que está aqui hoje, ele com certeza não era o mesmo que disse lá isso para ela, né, quase 10 anos atrás, eu quero fazer terapia contigo, né, porque tu parece com a fulano e tal. Não é o mesmo Daniel que estava aqui há um ano atrás, eu não sou o mesmo Daniel que eu era, sei lá, o que começou falando contigo, Paulo, no começo desse papo, eu já não sou o mesmo, sabe? A gente está sempre mudando, né? O tempo todo, né? E acho que é essa coisa dinâmica, assim, que é tão rica da vida, né? Do processo de análise, mas do processo da vida, né? A gente muda o tempo todo, né? Não sou o mesmo que eu era 5 minutos atrás. Quer perguntar alguma coisa? Aliás, o Bion dizia que nós não somos o mesmo no final da frase. Então, é no final da frase, né? Porque tem isso, né, dos encontros, dos diálogos que estamos aqui, né?
e você diz que a hora que a gente percebe, a psicanálise já tomou, porque é mais do que uma teoria, é uma questão de experiência, né? Então, quando a gente percebe, já foi, já aconteceu, né? Quando a gente percebe, já transformou. É que a gente tem uma percepção tardia das coisas, né? A coisa já tá acontecendo, né? Então, a escolha, como dizia suas amigas de adolescência, já tinha sido feita muito antes. A gente só não tinha sido avisado, né? Muito interessante. Agora, além disso, e me chama muito a atenção, porque você diz, olha, não é experiência, não é um artigo científico mensurável que prova isso ou aquilo, né? Mesmo porque, se fosse assim, mitologia, que ia ser da mitologia, por exemplo, né? E aí, você foi falando, eu fui me lembrando de outra questão, porque a psicanálise sempre teve, e desde a sua origem, aliás, uma preocupação inicial era de poder fazer com que a psicanálise ela tivesse um poder de comprovação científica para ela poder nascer e ser respeitada como ciência, né? Depois o Freud, eu acho que ele mesmo foi abrindo mão dessa questão científica, tal, não que não seja, mas ele percebeu que é mais do que isso, né? E aí agora eu falei de mitologia, mas tem uma conversa, sempre teve e sempre tem uma conversa da psicanálise com outros saberes, e de maneira muito especial, muito próxima, não só da cultura, né, da sociedade, da cultura, mas quando a gente fala em cultura, nós também estamos falando de arte. E você aqui já falou alguma coisa sobre música e literatura, né? Então, você também transitou pela música, pelas escritas, onde esse quebra-cabeça vai se encaixando? Com a psicanálise, com a vida, eu acho que né, a escrita veio para mim desde muito cedo, assim, né? E nem eu falei desse mundo da fantasia muito grande, assim. Minha mãe contava história para mim, mas eu me lembro mais do meu pai lendo histórias para mim do Tio Patinhas antes de eu dormir. E aí, como eu não sabia ler, quando ele não contava, eu abria, eu contava, ele disse isso, eu inventava. Depois, recentemente, que eu fui descobrir que, na verdade, a primeira forma de leitura das crianças é essa, né? Tu não sabe o que eles estão falando, mas tu inventa, tu cria, que é uma leitura também, porque tinha muitas imagens, assim, eu sempre tive essa coisa da imagem, assim, forte, né? Quadrinhos, aí depois eu sempre, desde a minha infância, assim, adolescência, eu parei um pouco, mas de gostar muito de revistas em quadrinhos, né? Muito, muito, né? E eu acho que a minha relação com a arte, ela veio muito daí também. E a música, né? Eu sempre, meu padrinho, né? Meu tio, que é meu padrinho, minha mãe também, sempre ouviram muita música, muita música. Eu cresci ouvindo música. Meu pai tocava, acho que toca até hoje, mas de uma forma talvez mais em casa, assim, mas eu cresci, meu pai fez uma guitarra, ele tem uma guitarra, não sei se ela ainda existe, mas ela é mais velha do que eu, ele fez uma guitarra, meu pai tocava em baile, sabe, meu pai é engenheiro, né, mas ele tocava em baile, então eu sempre tive banda desde adolescente, tinha essa coisa assim, né, depois quando eu comecei a ouvir rock, depois heavy metal e tal, eu disse, não, é isso que eu vou fazer da minha vida, sabe? Você, sei lá, vou tocar no Iron Maiden, por exemplo, né? Alguma coisa assim, no Rush, imagina.
Mas eu sempre tive meus ídolos, assim, né? E, tipo, cara, é isso que eu vou fazer na minha vida, né? Vou ser um deus do rock and roll, era isso que eu ia fazer da minha vida, assim, né? Claro que aí hoje eu entendo, eu acho que eu sublimei esse deus do rock and roll, assim, né? Mas ainda sempre tive uma coisa de querer fazer, e ainda tenho, né? De querer fazer algo no mundo, sabe? Querer fazer algo. Então acho que isso aí foi sublimado, talvez, mas a relação com a arte ainda ficou, né? Escrevi meus livros, escrevi meus romances, escrevi muitos contos, né? Fiz a oficina do Assis Brasil, fui estudar, né? Como é que se faz? O que é o narrador câmera, né? Quais as escolhas dos narradores? Eu sempre gostei disso aí, sabe? E não tinha muitas pessoas com quem conversar sobre isso. E aí depois fui... E até hoje eu não tenho muitos diálogos, assim, nesse sentido, mas essa relação com a arte ainda ficou, né? Com a escrita. Eu escrevo em diários até hoje. Eu tenho um baú com tipo, meus diários desde quando? Nós estamos em 2022 agora, não sei quando é que você vai estar vendo, né? Se vai ser em 2030, eu vi a entrevista do 2050 do Leonardo Abraão, né? Mas eu tenho minhas agendas eu tenho tudo isso guardado, desde 92, 91 talvez, desde antes, assim, aquelas agendas que tinham no colégio, né? E eu escrevi, então acho que a relação com a escrita, ela também teve muito disso, e a relação se é que se pode dizer, autoanálise. Todo fim de noite, até hoje, todo fim de noite, não vou dormir sem escrever o que eu fiz naquele dia, mas também meus pensamentos, também, se eu tô com raiva de alguém, se eu tô triste com alguém, né? Eu vou jogando aquilo ali no papel, sabe? Acho que todo mundo deveria fazer isso, é muito terapêutico, muito legal, sabe? E muito, né? O Freud era um grande missivista, né? E eu sempre escrevi cartas também, sabe? Então, acho que vamos seguindo com essas raízes culturais, assim, também, né? Quer perguntar uma coisa? Com essas referências, Oi? Né? Com essas referências. Sim. O Freud diz que escrevia os sonhos desde criança, dos talvez 6 anos, mais ou menos, e depois ele vai descobrir, né, vai fazer aí a interpretação dos sonhos, né? Uma obra fantástica, enfim. Bom, de todos esses escritos, você diz que publicou alguns. São quantos livros? Esses livros, eles são encontrados para comprar? Onde estão? Se ele tem versão digital, se não tem, se está em falta no mercado, como que é? Como está distribuído no mundo? No mundo, tá. Então, a maioria dos contos, eles foram publicados em coletâneas, assim, né? Teve um conto meu que saiu na Itália em 2005, numa coletânea chamada Sex in Bossa, que eu acho que não tem mais, né? Mas a maioria dos contos que eu fui publicando, os contos que eu publiquei foram publicados em coletâneas. Eu escrevi, na verdade, assim, até o momento... Bom, escrevi, na verdade, assim, do que está publicado são 2 romances, que é a minha trilogia da dicção, né, que é Um Pouco Eterno, que é o primeiro. Depois tem o Doces Meninas, com quem passei uma temporada no inferno. Eles são, por enquanto, eles são e-books, né? Porque eu digo por enquanto porque eu sinto assim, ainda, né, tem gente que lê e-book, mas sempre, né, prefere o livro físico. Eu também gosto do livro físico. Mas aí tem essa questão, publica por uma editora, né? Que bom, né? Eu quero ser publicado aqui pela Record, pela Companhia das Letras, seja quem for, assim, mas é difícil publicar quando tu não é tão conhecido ainda, né? Então, eu publiquei esses aí que são e-books, estão lá os 2, esses 2 que eu falei, estão lá com 5 estrelas na Amazon, tem na Amazon, amazon.com.br, tu encontra esses 2 livros, e tem o terceiro, que ainda é inédito, mas é o melhor livro que eu escrevi na minha vida, assim, sabe? Que é a conclusão da trilogia da dicção, que é o
Minha Amada Borderline. Esse livro, assim, ó, cara, é o livro, é o livro. Não é porque eu escrevi, porque, na verdade, eu também sou exigente como leitor, né? Se eu achasse, que porcaria, eu não ia dizer isso. Mas, para mim, esse é o melhor livro que eu escrevi na minha vida. Esse ainda não foi publicado, ainda, né? Quer dizer, nós estamos em 2022, eu não sei quando é que você vai estar vendo, de repente, você está vendo, saiu Minha Amada Borderline, já ganhou o mundo, né? E eu escrevi, que é o meu sonho, né? Mas eu escrevi um romance psicanalítico chamado, esse aí eu publiquei na internet, vários capítulos, mais de 200 capítulos, chamado Piano para Pequena Clara. E é uma história que ela é baseada na teoria do trauma. Esse aí eu já estava aí na graduação, eu já, vamos fazer... Ele tem muitas referências psicanalíticas, né? O Piano para Pequena Clara, são mais de 200 capítulos, mas esse aí eu não terminei, eu fui publicando na internet e tal, e ainda falta concluir. Né? Quem sabe, né? Quando houver interesse, né? Eu quero publicar teu Piano para Pequena Clara e tal, vou colocar o fim, porque afinal é meu trabalho também, né? Não vou colocar tudo de graça ali, né? Porque afinal não vivemos de luz, né? Então, sim, eu posso, se faço né, os meus 100 metros de reflexão, né? Posto muito conteúdo gratuito na internet para gerar um benefício, né? Tu não precisa me pagar nada por isso aí, sabe? Nem é essa a intenção. Eu quero gerar um benefício para alguém, quero gerar algum vídeo ali que de repente tu viu, como eu já ouvi, tipo, olha só, tu mudou meu dia, tu me deu perseverança, né? Teve um que eu disse, ele não vai arregar, né? Teve uma pessoa que disse, eu não vou arregar, né? Eu tenho esclerose múltipla, né? Isso é outra coisa, né? Então, depois que eu tive meu diagnóstico, assim, como eu tenho a minha pulsão de morte instalada no meu sistema nervoso, a pulsão de vida gritou. A pulsão de vida gritou. Então, e todos os 10 que eu tirei nos meus estágios foram depois os livros que eu publiquei também, foi depois que eu tive meu diagnóstico, sabe? Porque eu entendi que a vida é muito curta para ser mais ou menos, sabe? Para tu ser meia boca, para tu viver pela metade, para tu deixar de dizer um eu te amo quando tu tá a fim de dizer, sabe? E a vida gritou. Então, quando eu posto meus vídeos ali, sabe? Teve uma pessoa que disse assim, aquilo ali me ajudou quando tu falou não vai arregar, e ela tava passando uma situação meio complicada, assim, e disse assim, não, eu não vou arregar, sabe? Tu me inspirou. E isso não tem preço, sabe? Isso não tem preço, né? Poder contribuir com transformar o mundo um mundo melhor, um mundo de alguém melhor, sabe? Através do teu trabalho, da tua mensagem, né? Isso não tem preço. Tu quer falar alguma coisa? Senão eu vou falando assim, né? Porque, enfim... Mas eu acredito que você já está falando, né? Eu ia perguntar justamente sobre a questão dos distantes trovões, né? Justamente o seu Instagram. E você já disse que vem realizando esse trabalho, né? Dos 100 metros de reflexões, né? 100 metros de reflexões. De reflexão. 100 metros Sim. de reflexão, né? E qual é hoje... 100 metros de reflexão, hashtag 100 metros de reflexão, tu consegue achar no YouTube, no Instagram também. Desculpa. Nós vamos deixar aqui no vídeo as referências, né? Para o pessoal poder procurar, encontrar, né? E aí, então, eu queria perguntar, já que você está falando sobre isso, você falou da sua trajetória, nós chegamos até aqui em 2020, por enquanto, né? Qual a sua missão hoje? Né? O que você está dizendo da escrita, está dizendo da psicologia, da psicanálise, e que foi diagnosticado há algum tempo, né, com a esclerose, e agora o
que você tem pensado, né? Qual tem sido a sua missão, digamos assim, se é que você já parou para pensar sobre essa questão da missão, do propósito? Com certeza. Eu acho que minha missão, meu propósito é continuar espalhando a mensagem. Sabe? Seja através do sentido mais amplo, assim, sabe? De dizer que, cara, a vida pode ser melhor do que ela está sendo, sabe? Não desista dos teus sonhos, sabe? Tu quer publicar um livro? Vai. Tu quer encontrar um amor? Vai. Tu quer voltar a estudar? Vai, sabe? Independente, eu tive um diagnóstico, acabou a vida. Não acabou a vida. Acabou aquela vida. Mas a vida tá aí. A vida tá aí para nós, tá aí para você, para vocês, sabe? E espalhando a mensagem, sabe? Seja através do que eu escrevo, seja através do que eu falo, seja na clínica, né? Claro que na clínica é espalhar a mensagem não no sentido, claro, não respeitando o desejo da pessoa. Cada espaço tem a sua forma, né? A escrita tem uma, a palavra tem outra, o consultório tem um. Esse espaço também é esse espaço, né? O Instagram, você encontrou no Instagram uma forma de dar a mensagem. Então, a mensagem ela pode ser musical, ela pode ser escrita, né? Então você está dizendo sobre isso, né? Uhum. Sim. Exatamente. Então, acho que é isso, é espalhar a mensagem, sabe? Algumas coisas que eu falei, né? Não desista da vida. É uma coisa que eu, aliás, inclusive, descobri o meu nicho agora, né? Que é viver com otimismo, que eu não sabia, né? Mas eu não tenho nicho, tá? Não, claro que tu tem nicho. Porque eu sempre digo, né? Esta frase, inclusive, nos meus vídeos, eu falei isso várias vezes, acredite na vida. Acredite na vida. E eu não é digamos, uma positividade tóxica. Não, olha só, eu tenho esclerose múltipla, eu sei o que é a tua vida desabar, eu sei o que é teus sonhos acabarem, sabe? Entre outros lutos que eu tive na vida também. Mas eu estou te dizendo, acredite na vida. Vamos juntos? Aliás, isso já se tornou, né, para quem te segue, isso já se tornou um bordão, né? E os bordões, eles são uma síntese, né, da missão, né? Você está dizendo, por exemplo, esse não vai arregar, né? Também é um bordão, né? Já é um bordão. Tem algum outro bordão que você se lembra agora? Estamos na área. Eu sempre digo isso, né? Porque eu também tinha pensado, né? Vou começar a gravar vídeos e tal, né? Porque eu vou falar o quê, né? Esse senso de comunidade também, sabe? Ô louco, ô da poltrona, né? Esse quebrar, acho que como é que é a quarta parede, né? Quando fala contigo aí, né? Contigo aí que tá me ouvindo, contigo aí que tá me escutando, que tá, né, fazendo assim com a cabeça, para você mesmo que eu tô falando. Então eu pensei nessas coisas, e algumas coisas foram vindo. Estamos na área, acredite na vida, não vai regar, né? Não vai regar. Isso que me vem na cabeça agora, assim, né? De vez em quando. Nos 100 metros de reflexão, eu acho que tem uma... Você me ajuda a lembrar aqui, quando você está dizendo, né, por exemplo, do sol, né, e você diz, vamos continuar, alguma coisa assim, né? Tem uma expressão que você já usou algumas vezes, não vamos parar, alguma coisa nesse sentido. Eu olhando agora, assim, eu sempre começo dizendo, então, vamos tentar caminhar por mais 100 metros, né? Isso eu digo, inclusive, para mim, né? Então, vamos tentar caminhar por mais 100 metros, porque o primeiro vídeo que eu gravei,
ele nasceu assim, né? Vou tentar... Temos os Brunos, né? O Bruno Rodrigues e o Bruno Soalheiro. Né? E eu vi uma vez que o Soalheiro, né? Gosto muito dos dois, os dois são ótimos, né? Embora tenham perfis diferentes, né? Perfis, assim, do jeito, assim, como lidam, né? Com a comunicação e tal. E o Bruno Soalheiro, ele né, gravava aqui, fazendo reflexões com o Banzé, que é o cachorro dele. E eu olhei aquilo uma vez, cara, eu vou tentar fazer isso. Mas eu vou tentar fazer por 100 metros. Porque também tem uma simbologia, tem um filme chamado 100 metros, que é a história real de um cara que teve esclerose múltipla. É muito legal esse filme, 100 metros. E que ele decide... Tá, não vou dar spoiler do filme para quem não viu, mas é muito legal esse filme. E aí eu pensei, vou tentar fazer minhas reflexões aqui durante 100 metros. E aí eu comecei dizendo assim, vou tentar fazer uma coisa. Se ficar muito ruim, eu não vou postar. E eu falei, se ficar muito ruim, não vou postar e tal. E algumas vezes, se ficar muito ruim, não vou postar e tal. E depois eu disse, não, eu vou postar mesmo que fique muito ruim, sabe? Porque é espontâneo. E como diz o Bruno Rodrigues, né? O feito é melhor do que o perfeito. E aquilo ali é só, é isso aí, vai, dá a cara para bater, né? Faça, né? E aí eu comecei a fazer outro bordão. Oi? Outro bordão que você usa. Faça. Não vai dar desculpa aqui, ó. Vai arregar, sim, vamos lá. Cheguei até aqui porque assim, ó, se eu consigo ir até a metade, quando eu fecho ali, ó, 50 metros, não sei se são 50, são mais ou menos isso. Eu sou de humanas, como eu brinco, né? Não sei se são 50, são 100, não sei. Mas brinco, mas no fundo eu tô falando sério. Eu disse, se vim até aqui, podemos ir um pouco mais longe, né? Isso é uma coisa que eu falo também. Então, se você vier comigo, vamos juntos. Vamos caminhando, né? Porque tu tá ali, tu tá caminhando junto comigo. Tá? Eu acho que é isso. Não tinha pensado formalmente assim muito nesses bordões, mas eles surgem. E eu acho que é isso, né? Você disse uma coisa super importante, muito interessante. Você diz: no meu corpo se instalou a pulsão de morte. Só que você também disse que isso fez com que você prestasse atenção à sua pulsão de vida. Então, tem aí, você está falando de superação, né? Não de uma forma romântica, mas você está falando que você experimentou isso na pele, literalmente, né? Fisicamente, no corpo, fisicamente. Porque pulsão de morte, né? No corpo. E eu fiquei muito curioso porque você fez o contraponto. Como você foi perceber que essa pulsão de morte te deu... Como que ela deu esse start de você pôr atenção na pulsão de vida? Como que foi isso? É lógico... Bom, diga porque me veio uma ideia, mas eu não vou perguntar e responder, né? Mesmo porque a pergunta não é para mim. Mas depois eu vou querer saber o que tu pensou, hein? Cara, isso aí foi no hospital. Agora, em maio, vai fazer 5 anos. Que eu chamo maio corticoidiano, né? Que eu passei 10 dias internado, mas 4, acho que foi 7 dias, se não me engano. 7 dias tomando corticoide, direto, na veia, assim, sabe? E a pulsão de morte veio quando eu senti o que era morrer. Eu senti o que era, tipo assim, tudo acabou. Acabou. Quando aquele médico entrou no que eu perguntei, aí, doutor, já tem algum diagnóstico? Ele disse, tem esclerose múltipla primária progressiva. E eu fiquei meio em choque, assim, tipo, a única coisa que eu perguntei foi, tem cura? E ele disse, não. E saiu. Exatamente assim. Tem cura? Não. Foi embora.
E naquele momento eu entendi o que era morrer. O que era, tipo assim, acabou tudo, cara. Os sonhos que eu tinha, acabou. Porque quando tu diz assim, é incurável, não é uma gripe que semana que vem eu não vou ter. Não, é uma companheira de vida. Eu também não gosto dessa coisa incurável também, né? Eu digo, os médicos ainda não descobriram a cura, é uma coisa. Tem cura? Tem, claro que tem. Os médicos ainda não descobriram, mas aí já tem essa pulsão de vida. Só que aí o que aconteceu? No hospital, tem o Bob Dylan, né, diz, né, que quando você não tem nada, você não tem nada a perder, né? Então eu saí, cara, eu já tenho uma doença curável, tipo, já acabou tudo. E aí eu comecei, eu passei uma semana sem sair do mesmo corredor. E tipo assim, eu sempre fui muito preocupado, o que o outro vai pensar? Cara, dane-se o que o outro vai pensar, eu tenho uma doença curável. Então, passei andando de pijama, sabe? De pijama. Óbvio, né? Vou botar uma... Cara, eu tenho uma doença curável. Dane-se, quero ficar de pijama. Não importa o que o outro vai pensar. E eu comecei a conversar com outras gurias que tinham outras doenças incuráveis. Sabe? Patch Adams. E eu comecei a entrar no quarto delas, né? Eu me lembro, assim, de uma passagem assim, simbólica, né? Emblemática, quando tinha as gurias transplantadas, porque aí a gente começa a se tratar por diagnóstico. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Daniel, tenho esclerose múltipla. Eu sei lá, transplantei um rim. Eu tenho câncer. Tu não tem mais um nome. É uma identidade nova, né? Eu sou fulano, paciente tal, porque muitos médicos também, né? E eu fui tratado assim, né? Ninguém me chamava pelo meu nome. Eu era paciente que tinha esclerose múltipla primária progressiva, o outro tinha câncer, o outro tinha não sei o quê, né? O outro tinha metade do rim, o outro tinha... E eu entrei nessa... Eu perguntei onde é que é o quarto das gurias transplantadas, né? Que a gente se encontrou no corredor, depois eu comecei a conversar com elas, né? Porque quando você não tem nada, você não tem nada a perder, né? E aí eu entrei no quarto, me lembro disso, e eu cheguei para as gurias, assim, eu me lembro que tinha uma que tinha metade da perna, estava em cima de uma cadeira de rodas, e uma outra que eu tinha conhecido, essa que tinha transplantado, acho que foi metade do rim. E aí eu cheguei, entrei no quarto e disse assim, e aí, vocês estão tristinhos por quê? Só porque vocês estão internados no hospital? E aí elas começaram a rir quando eu falei aquilo ali. Porque se fosse um médico que tivesse dito isso, seria mega insensível. Mas era eu. Tipo assim, eu tô no mesmo lugar onde tu tá. Eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou nada. Tu tem uma doença incurável? Eu também tenho. E aí? A vida não acabou. Aquela vida acabou. Mas tem algo nascendo aqui. Isso tudo eu fui também tentando elaborar aquilo que estava acontecendo comigo, porque eu não sabia. Né? Então, acho que essa pulsão de vida que gritou, ela começou a gritar ali, dentro do hospital. Porque também eu tive que sair, né? Por mim, eu não saía do hospital, né? Porque eu ia sair para essa sociedade, ia voltar para essa loucura que já tinha me jogado lá, estresse, não tinha tempo para nada, sai de um estágio, vai para o outro, não me alimentava direito, não dormia direito. Só que eu tive que voltar. E aí, quando eu voltei, bom, estamos aqui, né? Então, vamos viver, vamos fazer o que dá. Com aquilo com as minhas armas, com aquilo que restou da vida, sabe? Caminhando com dificuldade, pouco fôlego, eu canso, até hoje eu canso muito fácil, assim, na fadiga, né? Quando é muito calor, assim, para mim fica muito difícil, assim, né? Então eu também tenho que canalizar a minha libido, né? Para aquilo que realmente importa, a minha energia, sabe? E, tipo, essa pergunta é essencial. Isso é realmente importante? Isso é realmente importante? O pessoal tá correndo. Tá correndo para quê, cara? Porque quando tu tá lá tomando corticóide na veia por 2 ou 3 horas, né, porque eram horas infinitas, olhando pro teto, assim, eu pensei, cara, o que realmente importa? Eu não tinha tempo para nada, né? E ali, quando eu tava tomando corticóide na veia, né, eu entendi que se você não para, a vida te para. Então, quando eu voltei para essa loucurada toda, hoje eu trago isso comigo. Tá, cara, isso é realmente importante? Isso é realmente importante, sabe?
Porque até quando eu saio da cama, eu já estou vencendo um desafio. Não apenas estou me superando. Não apenas pela questão da locomoção, que eu ainda tenho dificuldade, menos hoje, felizmente. Obrigado, protocolo Coimbra, né? Mas, e Pilates também, todos os tratamentos que eu faço, né? Mas muito em função dessa pulsão que, sabe, vou me levantar para quê? Do propósito. O que eu vou fazer? Vou me levantar para quê? Para quê? O que eu vou fazer hoje? O que tem neste dia para eu fazer? Sabe? Tem que gravar um vídeo? Tem que levar uma mensagem? Tem que escutar alguém? Tem que acolher alguém? Não só na clínica, acolher na vida pessoal mesmo, né? Tem que alguém que está precisando de uma partilha, né? Acredito muito também em herança dos grupos, né? Da partilha, vamos partilhar, sabe? Tá precisando, não se nega um ouvido, isso eu aprendi, não se nega um ouvido, sabe? Eu me lembro que a primeira vez que eu pedi para um amigo meu, né, que frequenta até hoje, né, dos grupos logo que eu estava conhecendo, que eu não conhecia nada, né? Ele disse, cara, eu pedi ajuda para ele por uma questão e ele me disse uma coisa que mudou minha vida. Ele disse assim, ó, e eu não estaria aqui hoje falando contigo se ele não tivesse me dito isso mais de, sei lá, 16 anos atrás. Ele disse assim, ó, quando eu pedi ajuda para ele, ele disse assim, ó, olha, eu não sei se eu estou pronto para fazer isso aí, para isso que você está me pedindo. Eu não sei se eu estou pronto. Mas não se nega um pedido de ajuda. Cara, quando ele falou aquilo ali, tipo assim, ó, resumiu tudo que é para ser dito, sabe? Para mim, sobre todas as teorias, né, sobre vida, não se nega um pedido de ajuda. E eu não estaria aqui hoje se ele não tivesse me dito isso. 16 anos atrás, mais ou menos. Sabe? É isso. Não se nega um pedido de ajuda. Sabe? E eu trago isso comigo até hoje. Né? Não se nega um pedido de ajuda. Claro que, né, que a gente também tem que se preservar, porque senão, né, às vezes tu não pode ajudar, tem essa castração, né, da nossa impotência de eu não posso dar conta de tudo, não posso salvar todo mundo, né? A gente pode ajudar quem se permite ser ajudado, que isso é outra coisa, né? Quem se permite ser ajudado, né? Mas a gente não pode tudo, eu não sei tudo, essa nossa impotência, né? Mas dentro do que eu posso, dentro daquilo que eu posso, né? Também me preservando e tal, mas dentro daquilo que eu posso, não se nega um pedido de ajuda. Eu trago isso até hoje. Muito bom, muito bom. Mas agora eu quero saber, o que tu tinha pensado, Paulo? Agora eu fiquei curioso, o que tu tinha pensado? Não, o que eu tinha pensado era justamente na questão da elaboração, né? Porque tem o momento da morte, tem o momento da elaboração do luto e depois da elaboração renascer, né? Então a pulsão de vida vem o pós-luto, né? A elaboração. Por isso que é tão importante a elaboração do luto, né? Inclusive, nós não vamos entrar nesse assunto, mas as pessoas têm uma grande dificuldade de poder sair de uma depressão, e nós vivemos nessa loucura desse mundo que você acabou de dizer aqui, que às vezes é melhor ficar dentro do hospital ou dentro de um sanatório do que voltar para a sociedade, né? Acho que lá é um lugarzinho mais controlado, mais seguro. Concordo. Mas a grande dificuldade, né, que se tem as pessoas sair da depressão, é lógico que não é tão simples assim, mas é de uma incapacidade que o ser humano tem de poder vivenciar o luto, né? Você havia dito sobre a questão da cura. A cura, ela tem um significado muito interessante para nós, que a cura de curador, de curadoria, né? Que tem a ver com cuidado, né? Então, não é uma cura de
de sarar, né, 100%. Ninguém sara de nada 100%, não existe isso. O que existe é o cuidado, é o acolhimento, disso que você está dizendo, né? Então, se a gente tem essa capacidade, essa sensibilidade de poder olhar para as nossas questões e poder sofrer as nossas perdas, né? Você disse, olha, acabou, mas acabou aquilo acabou, mas após o processo de luto, o que é que nasce? Né? E você está dizendo de vida, nasce uma missão, nasce um propósito, nasce, né, o que eu posso fazer. Então aí fico entendendo que aí a pulsão de morte perdeu força e ganha força, então, no propósito, a pulsão de vida. Né? Então, fiquei pensando nisso. Né? Tinha pensado na questão da importância da elaboração do luto. É isso? Sim, perfeito. Bom, nós estamos aqui... Tem que terminar uma coisa para começar outra, né, Paulo? Tem que terminar uma coisa para começar. Exatamente. Bom, nós estamos quase no final do nosso diálogos aqui hoje. Está sendo muito bom, né? Eu queria te fazer uma pergunta, que é a seguinte: tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria que eu tivesse perguntado? Não sei se vai perguntar do sonho, de sonhos, mas uma coisa que eu quero, assim, né, aí para mim e para o mundo também, né? Eu quero ver... tem uma coisa que eu quero, quer dizer, tem vários, né? Tem vários, mas eu quero ver minha amada Borderline ganhar o mundo, sabe? E tem um sonho, sim, dentro disso, né? Quando for publicado, ganhar o mundo, chegar em quem tem que chegar em quem tem que chegar, porque tem uma história aí, né? Eu tenho um sonho, sim. Eu vou falar aqui agora, registrado, né? Porque, cara, eu também sou uma pessoa enlutada em alguns sentidos, assim, sabe? E eu tenho um sonho que eu tô jogando pro universo agora aqui, ó. Que algum dia alguém vai ler esse livro, Minha Amada Borderline, e me falar isso. Eu tava pensando em me matar. E a tua história fez eu mudar de ideia. Eu quero viver para ver isso. E eu não acho nada difícil. Né? Eu não acho nada difícil. Eu acho que esse livro, ele já é realidade, né? Ele está sendo gestado e a hora que ele nascer, ele vai poder e for distribuído, uma hora ele vai encontrar quem precisa ser encontrado, né? Bom, muito bem. Nós vamos fazer agora, para terminar, um bate-bola, algo muito rápido assim. Eu digo uma coisa, você responde, eu digo uma... Né? Vamos fazer um ping-pong aqui. Uma alegria. A vida. Uma tristeza. Às vezes, a vida também. Dor. Oi? Dor. É necessária. Acho que a falta. O alívio. Quando chega. Uma realização. Quando eu termino de gravar 100 metros de reflexão. Novamente. Um sonho. Nossa, um outro sonho?
Pode ser o mesmo. Além de... Então tá, né? Além de... Não, agora, né? Colar, né? Mas é isso. Eu quero ver minha amada borderline ganhar o mundo. Quero ouvir isso, né? De alguém dizer. E vou ouvir. Alguém dizer que quero ver minha amada borderline ganhar o mundo. Quero ver a minha trilogia da dicção, né? Um pouco eterno. Doces meninas com quem vai ser uma temporada no inferno. E minha amada borderline também ganhar o mundo. Ganhar o mundo, já me disseram, vai virar série na Netflix, então tá, e venha, né? E que a minha mensagem chegue, sabe? Em quem tem que chegar, acho que o meu maior sonho é esse, que a minha mensagem chegue em quem tem que chegar. E para terminar, a vida é... Eu ia dizer simplistamente que a vida é a vida, mas a vida é um convite. A vida é um convite. Bom, então, muito obrigado por ter aceito o meu convite, né? E dizer aqui, para quem pôde, para quem assistiu aqui o nosso Diálogos, com certeza, eu tenho certeza que você que começou a assistir este programa, ao terminar, já é uma outra pessoa, assim como eu, hoje, nessa entrevista, entrei um e sai o outro. Muito obrigado, viu, Daniel? Eu que agradeço mais uma vez, obrigado pela honra, né? E nem vi o tempo passar, né? Espero que quem tem para ti, para quem esteja assistindo também tenha sentido isso, né? Então, muito obrigado, eu que agradeço, né? A honra é minha. E aguardo novos convites aí, ó. O teu ou de quem quiser me convidar, porque vamos espalhando essa mensagem, né? E é isso. Muito obrigado mesmo, foi pela honra e por a gente poder compartilhar esse momento que para mim foi muito especial. Obrigado. Bom, muito obrigado mesmo, muito obrigado, Daniel, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Aqui nas descrições estará os contatos do Daniel. Aqui também tem os comentários. Quem quiser comentar, comente, para a gente poder manter esse diálogo, né? Continuar esse programa aqui por escrita, visitando os canais, enfim, acompanhando o nosso trabalho, acompanhando o trabalho do Daniel. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. O canal ainda é pequeno hoje, né? Quem sabe esse canal pode crescer e ganhar o mundo também. Essa mensagem toda, essas histórias, o Diálogos foi feito para trazer pessoas interessantes contando suas histórias interessantes. Afinal de contas, o ser humano é interessante, todo mundo tem uma boa história, né? Todo mundo tem uma história interessante. Então, o programa foi feito para isso. Muito obrigado a todos, você que ficou aqui conosco até agora. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, obrigado, tchau, tchau. Até mais.